Pois bem, meus irmãos, vamos começar, né? Estamos tendo a oportunidade de retomar presencialmente também com um grupo reduzido de pessoas. E acho que mesmo assim nós temos esta oportunidade e não vamos desperdiçar, não é? Até mesmo porque isso está fazendo parte de uma retomada gradativa e nós estamos aí no meio, pelo menos da parte dos nossos governantes, uma guerra, uma briga, talvez mais política, uma preocupação mais política do que com a saúde propriamente dita, sem desprezar a realidade desta situação do vírus, né? Sem negar a existência dele, sem negar que ele está trazendo aí males para a saúde das pessoas, mas talvez esta metodologia que alguns estão impondo de reclusão, né, em algumas cidades, inclusive do nosso estado total, também entendemos que não é esta a direção. Mas, por outro lado, nós queremos retomar, mas temos que retomar dentro daquilo que nos é permitido. E hoje o que é permitido é um número mais reduzido. E ao mesmo tempo que nós podemos fazer aqui, ou receber um grupo pequeno aqui, podemos continuar transmitindo como estávamos transmitindo antes. Lógico que estamos ainda fazendo algumas adaptações, porque acho que está tudo sobrecarregado, né? A internet está sobrecarregado, o computador está sobrecarregado, está tudo pesado aí e estamos tendo um pouco de dificuldade quanto a isso. Mas o copo, na verdade, ele está meio cheio, ele não está meio vazio. E nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. De mesmo nessa situação, a gente tem a oportunidade de cultuá-lo, de estudar a palavra, é para nós um privilégio. Vamos orar? E eu quero dar aos irmãos, primeiramente, a oportunidade, se alguém assim tiver, de uma expressão de gratidão e também um pedido para nós orarmos por estes. Expressão de gratidão, pedido de oração, os que estão aqui. Amém. Irmã Gisele agradece pela retomada dos encontros no templo, mesmo que com número menor, mas louvamos a Deus. Irmã Marli. Amém. Ok, então, Irmã Marli agradece a Deus pela vida do pastor, que está ficando mais jovem hoje. Me perguntaram a idade, logo cedo me perguntaram a idade, eu disse 36. Mas que 36? Os 10 primeiros a gente não conta, né? 10 primeiros ainda é criança, não tem noção de tempo, então não conta. Também, porque Deus tem cuidado dos nossos idosos e também pela Tamires. Ok? Mais alguém, irmãos? Rapidinho. Dirceu? Ok. Dirceu agradece que já conseguiram retomar, pelo menos também com algumas restrições, mas conseguiram retomar, já é uma outra situação, melhor do que a que estava antes, totalmente fechado. E também pede pelos nossos idosos. Podemos orar então? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, queremos, ó Deus, te agradecer, primeiramente, por sua graça, por sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer por nos dar a rica oportunidade de retomarmos também o encontro, a reunião, o culto, a escola bíblica presencial, mesmo que com um grupo reduzido de irmãos, mas te agradecemos por esta oportunidade de podermos retomar. Continue
também com nossos irmãos que estão em casa, cada família, que a sua constante graça e misericórdia continue sobre a vida de todos. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por cada um dos motivos de gratidão aqui colocado, mas também clamar, suplicar por cada pedido também aqui colocado. O Senhor é conhecedor de todas essas coisas, sabe da necessidade do teu povo, e acreditamos que o Senhor Deus continua com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus filhos, para abençoar, porque aquele a quem o Senhor tem abençoado, mal algum poderá alcançá-lo, e nós só temos que te agradecer. Continue conosco, nos conduza nesse tempo de estudo, e que a tua palavra realmente encontre um lugar especial em nossos corações, e produza em nós a mudança de vida, a transformação de vida, que só ela pode produzir. É assim, Pai, que nós oramos com gratidão, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, pastor Ramon, Aron, estou pedindo para os irmãos ficarem mais desse lado aqui, porque o Tasso vai colocar um slide aqui, talvez se eu sair aqui, ele vai atrapalhar. Só agora, depois não vai ser necessário, não vai ser. Pois bem, meus irmãos, quero agradecer a vida de cada um de vocês que se dispuseram para estar aqui hoje. Com certeza alguns outros gostariam de estar, mas talvez primeiramente por causa da idade ou por algum outro problema de saúde não puderem estar. Nós vamos retomar aos poucos, aí como está sendo nos permitido, e nós estamos estudando nesses dias na escola bíblica, a pedido de alguns irmãos, assuntos relacionados à escatologia. Eu já disse várias vezes, não deixo de reiterar que escatologia não é a minha área de domínio. Porém, dentro das minhas possibilidades, né, eu tenho buscado, tenho estudado, e é um campo minado. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado para andar, foi o que eu coloquei para os irmãos desde o início, de andar por este caminho, de andarmos neste território da escatologia, para não pecarmos. E o que eu quero dizer pecar? Para não falarmos nenhuma besteira, para não falarmos nenhuma heresia. Por quê? Porque é um assunto, um tópico que não está fechado, obviamente, porque não aconteceram ainda. E há muitas linhas de interpretação, né, quantos tópicos relacionados ao Apocalipse, e agora nesses dias nós estamos dando o milênio, e hoje nós traremos a parte 2, né, do milênio que começamos no domingo passado. E como eu disse para os irmãos, eu prefiro ir caminhando vagarosamente na construção de um conhecimento, na construção de um entendimento sobre o assunto, mas que seja assim uma construção sólida. E quando eu digo uma construção sólida, ela pautada nas Escrituras. E obviamente que vamos carecer de interpretar os textos que nós estamos lendo, porque eles apontam para acontecimentos. É diferente de nós pegarmos um texto descritivo que já traz uma narrativa, por exemplo, lá dos evangelhos, de fatos que já aconteceram. As regras para a interpretação de um texto, de algo que já aconteceu, é muito mais fácil, vamos dizer assim. E a escatologia, especialmente Apocalipse, por ter muito simbolismo, nós precisamos de um pouco mais de cuidado, de zelo, para não falarmos nenhuma besteira. Bom, no domingo passado, eu deixei uma tarefinha para aqueles que participaram da aula. Não lembro dos que estão aqui, quantos que participaram da aula, e os que estão em casa também, quantos que participaram da aula que lembram a tarefinha que nós deixamos. A tarefinha que nós deixamos foi para, quem lembra, quem participou que lembra? Estudar o capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse é o nosso texto base para hoje. Fizemos a leitura dele no domingo passado e faremos novamente a leitura dele, tentando, primeiramente, elaborar um esboço do capítulo. Um esboço. E depois de trazermos um esboço, ou seja, tentar colocar em ordem os fatos que estão narrados no capítulo 20, isso em tese, vai facilitar a nossa compreensão quanto
as linhas aí em relação ao milênio. Esses 1000 anos do reinado de Cristo. Eu vou depois tentar explicar melhor com o slide que nós trouxemos, mas vamos ler o texto primeiro. E a tarefinha que vocês vão ter aí dentro de 1 minutinho, depois vai ser esboçar. Ou seja, como que ele está dividido aí. Ok? Eu não sei se o Tasso já tem outro microfone sem fio no jeito aí, eu vou pedir para alguém fazer a leitura do texto. Apocalipse 20. Na leitura, irmãos, já tenham em mente a ideia de ter que criar um esboço. Se fosse dividir o capítulo 20, se fosse esboçar o capítulo 20, como que você esboçaria? Capítulo 20 de Apocalipse. Quem vai ler para nós, fazendo favor? Irmã Gisele, pode ler para nós? Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele achavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por segundo as suas obras. Então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok, muito bem. Os irmãos percebem que este capítulo ele traz vários tópicos, vários temas relacionados à volta de Cristo, ao milênio, né, esses tópicos relacionados aí à escatologia. Se vocês fossem estruturar o texto, fazer um esboço do texto com os tópicos que estão aí colocados, como que vocês fariam? Como que vocês colocariam? Se fosse para fazer um esboço do texto. Tarefinha difícil, né? Sem estudar em casa, principalmente, pior ainda. E aí? Dá um sinalzinho com a mão enquanto você vai levar o microfone, que o pessoal de casa capta pelo menos o som. Como que o capítulo está estruturado? Qual a ordem dos fatos aí colocados? Porque é este o principal texto aí de análise das linhas quanto ao milênio. Primeiramente, a primeira observação que nós temos que fazer no texto é justamente a palavra milênio, que aparece aí várias vezes. Versículo 2, o anjo que desceu do céu, ele prendeu Satanás por 1000 anos. Depois, no versículo 3, vai dizer novamente que ele ficou preso para não mais enganar as nações, até que se completasse os 1000 anos. No versículo 4, no finalzinho do versículo 4, os salvos reinaram com Cristo por 1000 anos. No versículo 6, vai dizer que aqueles que estavam com Cristo e que reinaram com Ele, que receberam autoridade, eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. E no versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos. Então só 6 vezes aparece a palavra 1000 anos. Qual? Versículo 5 também. 7 vezes então, 5 vezes, 6 vezes então aparece a palavra 1000 anos. O que mais chama a atenção dos estudiosos desse texto é justamente em relação aos 1000 anos. Primeiro, há alguns que acreditam que estes 1000 anos eles serão literais, ou alguns, né, que já são. Nós vamos recapitular as 4 linhas colocadas. Outros acreditam que é um número simbólico, que não necessariamente se trata de 1000 anos, e sim de um longo período. Então, dentro das linhas que são colocadas aqui, nós vamos tentar entender como que eu esbocei o capítulo. Em algumas Bíblias, inclusive, está já sim os tópicos. Do versículo 1 ao versículo 3, Satanás é preso, Satanás é lançado na prisão. Os irmãos podem perceber que no versículo 1, ele fala que ele viu descer do céu um anjo. E este anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então está descrevendo a narrativa. Que este anjo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então o versículo 3 vai falar de forma mais direta sobre a prisão. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, vocês percebem que do versos 1 ao versos 3, a ideia é falar sobre a prisão de Satanás. E é tão interessante, porque no versos 2 vai falar, segurou o dragão. Quem leu lá do capítulo 11 para frente vai lembrar da figura do dragão, da besta, do falso profeta e assim por diante. A antiga serpente, fazendo uma referência lá a Gênesis capítulo 3, que é o diabo, e o prendeu, ok? Então, do versos 1 ao versos 3, eu coloquei aqui que trata sobre a prisão de Satanás. E aí nós temos um monte de pergunta para fazer, né? Eu mesmo tenho um monte de pergunta para fazer. Tratando-se de um espírito, como prender um espírito?
né? Pôs selo sobre ele, lançou num abismo, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. O que significa isso? Em que sentido é isso? Mas ok, depois nós veremos isto. A outra divisão, um outro tópico, estaria do versículo 4 ao versículo 6, que vai tratar do reinado dos salvos com Cristo. Quando nós olhamos para o versículo 4, ele fala, eu vi. Vocês percebem que muitas das vezes a expressão eu vi leva para uma outra cena. Então, se eu vi leva para uma outra cena, então é um outro tópico, é um outro cenário, uma outra ideia que nós precisamos ver como que cenas separadas. Então, num primeiro momento, ele viu a prisão de Satanás. No versículo 4, ele fala que eu vi, ou vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, então percebe que ele está falando daqueles do versículo 4 que reviveram e que agora estão reinando com Cristo, estão tendo autoridade para julgar juntamente com Cristo. Outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O versículo 4 fecha, reinaram com Cristo durante 1000 anos, e o versículo 6, reinarão com a terminação aotil, colocando para um futuro. E o reinaram, aparentemente, a ideia, o verbo é usado como que algo já acontecendo, algo presente. Mas o tópico é, do versos 4 ao verso 6, o reinado dos salvos com Cristo. Do 4 ao 6 é essa ideia. O que ele está enfatizando é aqueles que estarão reinando, ou estarão reinando com Cristo. É essa a ênfase. Do versículo 7 ao versículo 10 é a derrota final de Satanás. Ele toma o cenário novamente, quanto à figura, quanto ao personagem Satanás, e ele vai dizer a partir do verso 7, quando, porém, vocês percebem que já mudou o cenário novamente, quando, porém, se completarem os 1000 anos, o diabo foi preso por 1000 anos, se completou 1000 anos, agora estamos numa outra cena. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ok. Observa os irmãos que lá no versículo 3 falou que ele foi lançado para o abismo. Ok? Quando chega aqui no versículo 10, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é mais um abismo, agora é o lago de fogo. E nós veremos no finalzinho, no capítulo, dos versos 11 ao 15, o que é este lago de fogo. Mas do verso 7 ao verso 10, no meu entendimento aqui, está falando sobre a derrota final de Satanás. Porque ele foi agora lançado no lago de fogo. É retomada a figura dele. E por fim, a quarta e última parte, e olha esse negocinho aqui, a gente vai falando e ele vai saindo aqui do lugar, daqui a pouco está dentro da boca. Enfim, do versos 11 ao versos 15, a parte final, a quarta e última parte, novamente, a expressão, né? Vi um grande trono branco, e aquele
que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então a figura central ainda é o trono. Tá? O objeto central da narrativa é o trono, que é o grande trono branco. Pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Grifa esta expressão, este lugar, lago de fogo, porque esta é a segunda morte. O lago de fogo, né? O lago de fogo é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a figura do lago de fogo aqui é a figura final, é o lugar final, é o lugar para o diabo, onde também já foi lançada a besta, onde também já foi lançado o falso profeta, e agora por final serão lançados todos aqueles que ressuscitaram e que se colocaram diante do trono, desse grande trono branco, e cada um deles foram julgados segundo as suas obras, e os nomes deles, não estando contidos no livro da vida, eles também são lançados no lago de fogo. E aí a expressão interessante, esta é a segunda morte, que aparece no versículo 14, se referindo ao lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, onde até o próprio inferno foi lançado. Vocês perceberam? Que o inferno também foi lançado para dentro do lago de fogo? Não é isso que está dizendo o texto? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Espera aí, o inferno não é o final? O inferno não é o destino final de todos aqueles que partem sem Cristo? Mas agora o texto está dizendo que o próprio inferno foi lançado para o lago de fogo. Há quem diga que o lago de fogo aqui é um sinônimo para o inferno, é uma expressão para finalizar, fechar o estado eterno daqueles que morreram sem Cristo. E que apenas a expressão lago de fogo, como que o inferno sendo lançado para dentro, é o lugar, o estado definitivo daqueles que se rebelaram contra Deus. Bom, deu para perceber que o capítulo 20 não é nada fácil. Tem muito tópico, tem muitas coisas aqui inclusas. E que se fôssemos pinçar algumas expressões que aparecem, só sobre cada uma dessas expressões nós iríamos abrir subtópicos dentro desses tópicos. Mas o esboço que eu visualizo no livro é esse esboço, é esse tópico, esses tópicos, de forma mais ampla do texto. E aí, dentro desses tópicos, tem com certeza vários subtópicos. Do capítulo 20, o que mais chama a atenção, o que mais é objeto de estudo, é estes 1000 anos. Logicamente que desses 1000 anos também se estuda esta questão da prisão de Satanás, que está relacionado com os 1000 anos. Ou seja, o milênio, que segundo a definição é 1000 anos de paz, caracterizado pelo reinado de Cristo na terra, ele é acompanhado, e esta paz existe porque o diabo foi preso. Então o grande tentador está preso, razão pela qual a paz ela reina absolutamente. Ok, mas dentro desse período de 1000 anos, a crise é se ele é literal ou se ele é apenas simbólico.
Depois que terminar estes 1000 anos do reinado de Cristo com os salvos, ele é solto por pouco tempo. O versos 3, no final do versos 3, solto pouco tempo. O que é pouco tempo? Depende. Para quem que está com dor de dente latejante, 1 minuto pode ser uma eternidade. Para quem está chupando um sorvete, 1 minuto não é nada. Depende. O que é pouco tempo? Não é? E o texto vai dizer que, a partir do verso 7, ele será solto da prisão, e ele é solto e ele sairá para seduzir as nações. Mas é interessante porque, embora seja o final do milênio, ainda estamos no período do milênio. O milênio ainda não terminou, porque ele seria terminado, o milênio seria terminado com o juízo final. E aí tem várias linhas para interpretar esses fatos que acontecem aqui, ou que são narrados nessa sequência aqui do capítulo 20 de Apocalipse, que cada um deles é interessante, mas ainda sempre fica faltando alguma coisa. Nessa grande revolta, né, nessa grande peleja, usa o versículo 8, a expressão a fim de reuni-las para a peleja, e muitas pessoas, o que o texto vai dizer no versos 8, que o número destes é como a areia do mar. Mas espera aí, nós viemos de um milênio de reinado de Cristo, e agora o diabo é solto por um pequeno tempo, e ele consegue reunir uma multidão como a areia do mar, de acordo com o versículo 8, e ainda o texto vai além, fala que eles marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e usa essa expressão cidade querida. Quando se usa a expressão a cidade querida, ele está querendo se referir a Jerusalém, porque esse é um termo muito comum para Jerusalém, a cidade santa, a cidade querida. Está se referindo a Jerusalém? É essa a ideia? Ok, até que, presta atenção no versos 9, até que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Só mesmo quem poderá destruir Satanás e todos os seus seguidores de forma definitiva é o próprio Cristo, com essa expressão, desceu fogo do céu e os consumiu. Tanto o diabo, o sedutor deles, ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, e essa figura da besta está lá no capítulo 12, capítulo 13, como também o falso profeta, que também está lá no capítulo 12, capítulo 13, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E agora aqui o estado eterno. Bom, quais são as linhas? Quais são algumas linhas de interpretação quanto a este... Ok. Quais são aí algumas linhas de interpretação sobre este capítulo? Eu vou usar mais o desenho que eu trouxe para os irmãos, que eu acho que vai ser melhor do que isso aqui. Ok. Eu fiquei que nem louco tentando fazer esse negócio aqui, mas vamos tentar ver se ele vai permitir nós entendermos. Dentro das linhas, irmãos, deixa eu voltar. Dentro das linhas de interpretação do capítulo 20 sobre o milênio, existe basicamente as mais tradicionais, as mais defendidas aí por vários teólogos, são estas 4. O amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo clássico e o pré-milenismo, que é o chamado pré-tribulacionista, também dispensacionalista. Cada um deles tem algumas semelhanças, mas algumas coisinhas de diferença. O que acreditam os amilenistas? Os amilenistas, no capítulo 20, do versos 1 ao versos 10, eles falam que ele descreve já a presente era da igreja. Ou seja, para os amilenistas não tem nenhum milênio futuro, não tem nenhum milênio para vir. Nós já estamos no milênio. Embora que estamos nesse período, um longo período, porque para eles o milênio não necessariamente é um período de 1000 anos. Mas eles também acreditam que o reino de Cristo no milênio não é um reino físico aqui na terra, mas um reino espiritual. Eles fazem menção de Mateus 28, 18, estão lembrados? Que Jesus disse que eu tenho autoridade tanto no céu
quanto na terra. Então Cristo já está reinando no céu, embora ele não está mais fisicamente na terra, né, fisicamente, mas ele, como um Deus onipresente, onipotente, ele reina também sobre a terra através dos salvos, através da igreja. É isso que acreditam os amilenistas. E aqui nós não estamos, nesse primeiro momento, defendendo nenhuma linha. Estamos apresentando o que eles creem. Ok, os pós-milenistas, veja bem, o prefixo, né, pós, ele significa depois. Né? Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio. O que acreditam os pós-milenistas? Que nós estamos na era da igreja e que, em cumprimento àquela palavra de Jesus, que o evangelho alcançará os 4 cantos deste mundo, inclusive um dos sinais para a volta de Cristo, e conforme o evangelho vá avançando e conforme as pessoas forem se convertendo, o mundo estaria cada vez mais regido por valores e princípios cristãos. É isso que acreditam os pós-milenistas. Então, com o avanço do evangelho, com um número maior de pessoas se convertendo, com o crescimento da igreja, com o mundo sendo cada vez mais influenciado pelo evangelho, pela ética cristã, naturalmente, consequentemente, viria um período de paz. O milênio, caracterizado pelo reinado de Cristo. E, depois deste grande período de paz, Cristo voltaria para, então, em um só momento, assim como creem os amilenistas, em um só momento, instantaneamente, com a volta de Cristo, já iria acontecer a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos não salvos para o juízo final e a condenação eterna. Tudo em um momento só. Assim crê os pós-milenistas. E a coisa começa a se complicar, embora mais claro, mas ao mesmo tempo se complicar, com a posição pré-milenista, porque os pré-milenistas, na verdade, eles se subdividem em 2 linhas dos pré-milenistas. O pré-milenista clássico e o pré-milenista pré-tribulacionista. E aqui que nós precisamos tomar cuidado, que nós veremos no gráfico, no desenhozinho que eu trouxe, as pequenas diferençazinhas, parece que o desenho dá para a gente visualizar um pouco melhor, entre uma posição e outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, e aqui já vai uma posição mais pessoal, o pré-milenista me parece ser mais coerente com as Escrituras. E vou dizer por quê. Antes de avançarmos aqui, e aí já deixaríamos naturalmente exclusa o amilenista e o pós-milenista, ficaríamos com o pré-milenista. Com o amilenista, eu não creio, à luz das Escrituras, que nós já estamos vivendo o milênio, porque ele é marcado por um período de paz. Eu fico procurando cadê a paz característica do milênio nos nossos dias. Então, é a primeira razão que o amilenista me deixa assim com bastante desconforto. Falta paz de sentar do lado deles, não dá. Então, para mim, agora vocês fiquem à vontade, tá? Não estou impondo nenhuma posição aqui, nem dizendo qual que é a certa e qual que é a errada. É aquela que eu acredito ser mais coerente com as Escrituras. Ok. O pós-milenista, que acredita que pela pregação do Evangelho haverá um momento que o mundo será tão influenciado pelo Evangelho, pela ética cristã, que naturalmente se instalará uma paz no mundo, até que Cristo voltará. E a partir do momento que essa paz reinar sobre o mundo, haverá um período, que não necessariamente literal de 1000 anos, mas sim um período de paz, e que terminará isso com a volta de Cristo. Bom, nós cremos e defendemos a necessidade da pregação do Evangelho. Já se passaram, desde a vinda de Cristo, arredondando, né, quase 2000 anos. O Evangelho vem sendo pregado já há quase 2000 anos, né, só no ano de 2033 que podemos falar da morte de Cristo com a pregação do Evangelho. Percebemos que assim como a igreja também cresce, sim, que a mensagem cristã vai alcançando outros lugares, mas também outras religiões também avançam. O islamismo, por exemplo, depois do cristianismo, é a religião que mais cresce.
Então nós precisamos, assim, embora há um otimismo muito grande por parte dos pós-milenistas, no sentido da pregação do evangelho vai alcançar os quatro cantos da terra, não que eu seja pessimista, não acredito que a paz, característica do milênio, será resultado tão somente da pregação do evangelho. Se não tiver a intervenção de Cristo na história, não creio que ela virá, não acredito que ela virá de forma natural e espontânea, porque o coração do ser humano é totalmente corrupto e me parece que a paz que há de prevalecer durante o milênio, ela é característica do reino de Cristo sobre a terra. Então, eu não tenho muita paz com o pós-milenismo, não. Já no pré-milenismo, o prefixo pré ele indica antes, ou seja, Cristo viria antes do milênio, né, segundo esse ponto de vista, e que eles creem que a presente era da igreja continuará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação. E aí que nós precisamos perceber, porque ele é o pré-milenista clássico, e esse pré-milenista clássico, no meu quadro, ele vai estar como pré-milenista pós-tribulacionista. São duas palavras que nós temos que trabalhar junto aqui. O milênio e a tribulação. E aí o irmão Circe, depois ele vai ver, que ele não está vendo agora, né? Depois vai ou pular de alegria, ou contratar umas pessoas aí para me bater. Porque essa é a grande dúvida, essa é a grande questão, essa é a inquietação de muitos. De um lado, o milênio, o tópico que nós temos, o tópico principal. O outro é, Cristo vem antes da tribulação, ou Cristo vem depois da tribulação? Ou a igreja é tirada do mundo antes da tribulação, por isso que pré-tribulacionista, ou a igreja é tirada depois da tribulação, por isso que pós-tribulacionista. Precisamos ter isso em mente. Então são dois prés que vai aparecer, não é? O pré-milenista, antes do milênio, e o pré-tribulacionista, antes da tribulação. E o pós-milenista, depois do milênio, e o pós-tribulacionista, após a tribulação. Só que eu já descartei o pós-milenista, vamos ficar só com o pré. E o pré, ele vai se dividir em duas. Só que vamos terminar aqui na sequência do meu slide, que é o pré-milenista, pré-tribulacionista. O que eles acreditam? Que Cristo voltará não só antes do milênio, mas também acontecerá antes da grande tribulação. E aí, essa questão da tribulação também é algo interessante. A tribulação. Por exemplo, o que nós estamos passando neste momento não é uma tribulação? Não deixa de ser. Por exemplo, alguns amilenistas, eles colocam que o primeiro século, no que diz respeito à perseguição dos cristãos, foi um período de grande tribulação. Há outros que acreditam que a Idade Média, que é considerada a Era das Trevas, foi o período da grande tribulação. Aqueles que estiveram na segunda aula estão lembrados que quando nós trouxemos a relação dos sinais dos últimos tempos, e entre eles a grande tribulação, o período de tribulação, a grande pergunta era, né? Se já aconteceu este período. Os amilenistas vão dizer que sim. Já tivemos, na verdade, vários períodos de grande tribulação. Então não precisamos nem esperar mais nada acontecer, e por isso Cristo pode voltar a qualquer momento. Semelhante ao pré-milenismo clássico, mas com uma importante diferença, acrescenta uma outra volta de Cristo antes do milênio para tirar os crentes do mundo, ou seja, o arrebatamento. Como que é? Eu vou colocar o desenho que fica melhor. Vamos lá. Recapitulando aqui, como que acredita o amilenista. O amilenista acredita que a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, aí começou a era da igreja. Atos capítulo 2 começa a igreja. Todos nós sabemos disso. Estou saindo fora aqui. Eles acreditam que nós estamos justamente na era da igreja. E nós já estamos vivendo o milênio, segundo eles.
Este período vai ser interrompido com a vinda de Cristo. E que, com a vinda de Cristo, simultaneamente, no mesmo momento, num exato momento, vai acontecer tudo de uma só vez. A vinda de Cristo implica também no juízo final. A vinda de Cristo implica na ressurreição dos salvos, na ressurreição dos não salvos. Os não salvos são já colocados diante do grande trono branco, a partir do versos 11, são julgados e condenados. E os salvos já vai para o céu definitivamente, a cidade santa, o novo céu e nova terra, que é o objeto do capítulo 21, e entra na eternidade. Acabou. Para eles, o que falta é só Cristo vir. Quando Cristo voltar, tudo vai acontecer de um só momento. Até inclusive aqueles sinais que nós vimos lá como sinais da volta de Cristo, se tem algum para acontecer, vai acontecer tudo num só momento. Mas eles acreditam que todos já aconteceram e que não temos que esperar milênio nenhum, porque já estamos no milênio. É isso que acreditam os amilenistas. Aí tem os pós que nós já comentamos sobre eles. Olha só uma pequena diferença que nós temos para colocar aqui. Como eu expliquei para os irmãos. Embora nós estaríamos ainda na era da igreja, mas a pregação do evangelho é que vai levar como consequência a um período de 1000 anos de paz. Como eu já disse, né, a pregação do evangelho vai alcançar pessoas, a ética cristã cada vez mais vai influenciar o mundo, até que vai se instalar um período do milênio. E esse período vai ser interrompido com a vinda de Cristo e vai acontecer exatamente como acreditam os amilenistas. Vai acontecer tudo num só momento, o arrebatamento da igreja, né, os salvos vão para os céus, os não salvos já são julgados e condenados e entra o estado eterno. Muito bem. O pré-milenista, pré-tribulacionista, que começa a trazer uma outra situação. E só para deixar grifado aqui, que o pré-milenista, pré-tribulacionista se baseia muito naquele texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando Paulo fala que a igreja vai encontrar com os senhores com o Senhor nos ares. E há vários outros textos que a ideia de Paulo também é que a igreja não passaria pela tribulação, por isso que pré-tribulacionista. Então vamos lá. Primeiro, estamos na era da igreja. De repente, no abrir e fechar de olhos, pum, os crentes sumiu. É o arrebatamento. Ok? Enquanto a igreja está desfrutando das chamadas bodas do Cordeiro, as 10 virgens, 5 ficaram e as 5 entraram para as bodas, enquanto a igreja está desfrutando com o Senhor as bodas do Cordeiro, aqui na terra se instala um período de tribulação. Aí nesse período de tribulação, alguns usam aquele texto de Daniel, capítulo 12, para falar que é um período de 7 anos. Mas é só Daniel que traz esse negócio de período. Nós não temos nada no Novo Testamento definindo um período, mas há quem faz um link com Daniel 12 para dizer que este é um período de 7 anos. Vocês percebem que, de acordo com o pré-milenista, pré-tribulacionista, a igreja não está na tribulação. Até mesmo porque eles acreditam que qualquer uma das tribulações já passadas neste mundo não se compara com este evento, este momento, que seria então aqui não necessariamente nessa ordem, né, mas na ordem que eles entendem aqui, que é essa revolta, a última revolta mesmo do inimigo. Cristo então viria com a igreja, percebe aqui, ó, aqui ele leva a igreja, aqui ele volta com a igreja para instalar o milênio. Então o diabo é preso, né? Sempre no início do milênio, o milênio é marcado com a prisão de Satanás. Capítulo 20 sempre nos dá essa ideia. O milênio é marcado com a prisão de Satanás. Ele instala o milênio e depois do milênio, no término disso, que vem o juízo final e o estado eterno. Então a ressurreição dos mortos aqui, a ressurreição dos não salvos. Por quê? Porque os salvos já foram ressuscitados aqui, a igreja já foi arrebatada aqui. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, os que estiverem vivos, os mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. E o juízo final aqui. Poderia ficar por aqui, né? Mas tem uma outra linha para complicar ainda mais, embaraçar mais a nossa cabeça, que é o pós-milenista, pós-tribulacionista. O que acontece?
Não há arrebatamento agora nesse período, nenhum arrebatamento agora. Vai iniciar um período de tribulação. Eu diria assim, alguns pré-milenistas, pré-tribulacionistas diriam o seguinte: nós estamos no começo da tribulação. O coronavírus é o início, o começo da tribulação. Então, para eles estão assim, deitando e estão fazendo festa, né? Soltando rojão, pastor Ramon. Dá um microfone aí que o pessoal depois em casa ouve. Eu não sei se seria coerente ou relevante, perdão, se o pastor tivesse ideia mais ou menos de quais denominações têm mais força a certa linha, né? Entendi. Talvez no final até. Outra coisa importante, eu não sei se o pastor vai falar, mas essas coisas com certeza não são fechadas, elas têm muito caminho pela frente. Mas entre todas elas tem coisas que com certeza vai acontecer. Sim. A ressurreição, a volta de Jesus, talvez o pastor depois poderia fazer essas coisas que, olha, entre todas essas coisas, isto aqui é inegociável. E isso está realmente na Bíblia. Por exemplo, a vida de Cristo, a segunda. Sim. Então, talvez se o pastor pudesse também, porque eu algumas conheço que são, eu sei que dentro dos batistas nós temos também uma diferença muito grande, mas até onde eu sei, a maioria dos batistas defende o pré-milenismo, né? Então, talvez algumas outras, talvez para que os irmãos conheçam, olha, talvez esta denominação, se não me engano, os assembleanos, a Assembleia de Deus também defende o pré, mas pós, creio, se não me engano. Pré-milenista, pós-tribulacionista. Uhum. Pela tribulação. Só finalizando aqui, a grande diferença entre o pré-milenista pré-tribulacionista e o pré-milenista pós-tribulacionista tem a ver com a tribulação. Pelo pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação. Pelos pós-tribulacionistas, a igreja passa pela tribulação. Nesta ordem das coisas. O que o pastor Ramon colocou aqui, de fato, é interessante. Foi objeto da primeira aula, eu vou voltar aqui rapidinho o slide. Primeiro, estas são linhas de interpretação. Não dá para bater o martelo e dizer, olha, esta aqui, esta é a certa ou esta é a errada. O que eu disse para os irmãos, que o amilenista e o pós-milenista, no que diz respeito ao milênio, me parece que falta base bíblica, falta mais elementos bíblicos. Eu descartaria com toda tranquilidade o amilenista. Nós não estamos no milênio, é impossível. Não acredito, eu não creio. Os pós-milenistas, eu não creio que o milênio vai ser iniciado a partir tão somente da pregação do evangelho. Eu creio que somente uma intervenção de Cristo. Este mundo, não que eu não creia no poder do evangelho, me entenda. Eu não creio que o milênio, a paz que reina, que prevalece no milênio, que ele é, na verdade, marcado pelo reino de Cristo e, além do mais, pelo pós-milenista, Cristo não estará presente no milênio. Será o reinado de Cristo através dos crentes, através da igreja, a pregação do evangelho. Então, me deixa desconfortável. Ok. Já que, no que diz respeito ao pré-milenismo, primeiro tópico, o milênio, eu fico mais tranquilo com o pré-milenismo. Ok, tudo bem. Resolvi a questão do milênio. Tá? Cristo vem antes do milênio. Ele vem para instalar o milênio. Pré-milenista. Agora eu tenho um outro problema para resolver. É um pré-milenista pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Ou seja, a igreja passa ou não passa pela tribulação? Aí o pastor Ramon levanta uma questão bastante interessante, quais denominações são adeptas ou mais adeptas a quais linhas? Eu vou dizer mais no âmbito batista, que é o que a gente mais transita, né? E eu, novamente, sem medo de ser, sei lá, taxado de qualquer coisa que queiram me taxar, é um tipo de assunto que eu, sinceramente, não me chama atenção, não me atrai. Tá? Pastor não gosta de estudar, a escatologia não te atrai, não me atrai.
E vou dizer o porquê depois, voltando no slide. Mas parece que este momento está fazendo e levando as pessoas a terem um pouco mais de curiosidade. Que bom, porque assim nós pregamos o evangelho. Inclusive pessoas não crentes têm às vezes feito essas perguntas. E alguns tópicos que nós temos que deixar muito bem definido, que vamos colocar logo em seguida. Mas o que eu estou trazendo para os irmãos é que o assunto não está fechado, não dá para fechar, não dá para dizer, olha, tudo bem, pastor, me parece que o pré-milenista está mais perto do que diz a Bíblia, mas nós temos um outro tópico, se Cristo vem antes ou vem depois, se a igreja participa ou não da tribulação. Nos parece muito cômodo, né, nos parece muito mais atraente o pré-tribulacionista. Quem quer passar por tribulação? Eu não conheço ninguém que em sã consciência quer passar por tribulações. Se tem uma coisa que a gente corre, é de problema. Se tem uma coisa que a gente corre, é de tribulação. Ainda mais esta tribulação que, segundo os estudiosos da área, quando vai trabalhar só com o tópico tribulação, ele vai dizer o seguinte, esquece o que aconteceu lá no primeiro século, da perseguição e morte de muitos cristãos, a Idade Média, chamada Era das Trevas, que embora havia a pregação, mas o domínio da igreja da época apresentava um Deus que não o Deus da Bíblia. Né? A igreja católica apostólica romana criou um Deus carrasco, não podia nada, e era punido com a morte, havia várias punições. Vocês pensam que quem criou essa questão de pena, né, a aplicação da pena física, sendo inclusive desenvolvidos elementos ou mecanismos, máquinas inclusive, de uma forma assim tão cruel contra as pessoas. Sim, isso iniciou lá com Roma, né, os cabeção lá da época pensaram melhor, mas a igreja desenvolveu isso, aperfeiçoou isso como ninguém. Tá? A história da igreja, principalmente a igreja católica, ela é muito pesada, muito complicada. Me parece cômodo aqui. Eu gostaria que acontecesse assim. Nós estamos aqui, inclusive tem até filme, né, com essa visão escatológica. Está todo mundo trabalhando, daqui, pum, sumiu. O ônibus desgovernado e o avião também caindo para um lado e acabou. Veio um arrebatamento da igreja. Que naturalmente se instala um pânico na terra. Se instala um momento assim, muito difícil, a tribulação. Haverá conversão na tribulação? Não haverá conversão na tribulação? Esse é um outro tópico sobre a tribulação. É nesse período que Israel, então, será despertado, é nesse período realmente que os judeus serão despertados e aí eles que irão se converter, que tem ainda o tópico sobre a salvação dos judeus, né, e a pregação do evangelho por eles. É neste momento que vai acontecer isso? Então, é nesse momento que a pregação pelos judeus vai trabalhar esses que ficarem na grande tribulação? E aí, Jesus volta com a igreja. Há uma crítica muito forte em relação ao pré-milenismo. Olhando para o quadro, qual que vocês apontariam? Há uma crítica muito forte contra o pré-milenismo pré-tribulacionista. Qual que seria? Olhando no quadro. Me parece que, eu achei assim, pessoal, está na cara, né? Pelo desenho está na cara. É a principal crítica contra o pré-milenismo pré-tribulacionista. O ponto 3, a linha 3. Duas vindas de Cristo. Os irmãos percebem? Cristo vem para arrebatar a igreja, depois Cristo vem, ou volta, né, com a igreja para instalar o milênio. Esta é a principal crítica contra o pré-milenismo pré-tribulacionista. É a principal. Só que eles vão defender com tantos elementos, com tantos textos, e que se fôssemos trazer aqui, nós ficaríamos só lendo os textos. Que também nos faz pensar se realmente não é dessa forma. Tessalonicenses capítulo 5 é o principal, né, o texto clássico que eles apresentam. Inclusive, até mesmo no Antigo Testamento. Sabe um texto que eles usaram no Antigo? Vários textos, mas, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra foi para ser destruída, salvo engano, Gênesis capítulo 19, salvo engano,
Deus revela para Abraão e Abraão intercede. O que faz Deus com o justo Ló e sua família? Deus envia anjos para que tirasse a família de Ló. A família de Ló não passou pela tribulação da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos um pouco mais na frente. Enquanto lá no Egito as pragas estavam assolando a casa de Faraó, ali, vou até usar essa expressão, né? Tinha um riozinho ali que separava, não sei se tinha, estou dramatizando, tinha um riozinho que separava, do lado de lá tem a aldeia de Gósen. Enquanto as pragas estão sobre os egípcios, os judeus não, o povo de Deus não. E eles estavam no Egito, estavam na mesma terra, dava para ir a pé, porque Moisés ia lá para Gósen, onde ficava o povo, e vinha para Faraó. Você percebe? Ele ia fazer isso a pé. E outros textos. Mas esta é uma crítica forte. Tá? No que diz respeito à crítica do pós-tribulacionista, é o contrário, é o outro lado da moeda, né? Porque se a crítica de duas voltas de Cristo, para os pós-tribulacionistas, a crítica é: por que então esses textos mostram que o justo não perece junto com o injusto? Logo, a igreja não pereceria junto com os incrédulos. Os salvos não pereceriam, não passariam por a tribulação junto com os incrédulos. São esse questionamento que começa a mostrar que o assunto não é fechado. Mas não vai captar o som. No caso da igreja passar pela tribulação, qual seria mais ou menos o que as pessoas que tendem a acreditar neste sentido, qual seria o objetivo? É provar que quem vai ser salvo ou não? Por que tem que passar? Estou perguntando para aqueles que acreditam. Eu não acredito, particularmente, pessoalmente, mas quem acredita que a igreja passará pela tribulação, qual seria o propósito então? Não, dos autores estudados aqui, eles não apontam se há propósito ou não da igreja passar ou não pela tribulação. Só questiona porque há textos que mostram que sempre o justo ele foi poupado de momentos do juízo de Deus, que a tribulação não deixaria de ser também um aspecto do juízo de Deus. Os salvos, ele não passaria por nenhum juízo de Deus, porque eles são salvos. Não faz sentido de pessoas salvas por Cristo Jesus ainda sofrerem o dano de um juízo de Deus na grande tribulação. Mas eles vão dizer, inclusive alguns, que é necessário que a igreja passe pela tribulação, para que realmente fique demonstrado quem é e quem não é. Então, há muitas colocações. A matéria não é fechada. O que é fechado foi o nosso objeto da primeira aula. Que os discípulos perguntaram para Jesus quando que seria o fim de tudo. Eu vou passar rápido porque isso aqui já foi. E Jesus começa a falar de alguns sinais dos fins dos tempos. E nós, então, fomos apresentando os sinais dos fins dos tempos. A volta de Jesus será súbita, pessoal, visível, corpórea. Ok, fomos colocando os textos que falam que a volta de Jesus será assim. Aí chegamos à seguinte conclusão, analisando aqueles textos. Primeiro, chegamos à conclusão, Jesus voltará. Esta é a primeira verdade que nós não negociamos. Tá? Ok, continuamos o nosso estudo, não sabemos quando Cristo voltará, e fomos trabalhando com alguns textos, aí construímos um outro tijolinho. Jesus voltará, não sabemos quando. Ele vai voltar antes do milênio? Ele vai voltar depois do milênio? Ele vem antes da tribulação? Ele vem depois da tribulação? Não dá para marcar dia. Ok? E aí fomos trabalhando essa questão toda, que devemos estar inclusive preparados, e no final nós chegamos a esta conclusão. E é isso que nós fechamos aqui, pastor Ramon. Jesus voltará. Quando? Não sabemos. Devemos estar preparados. Isso nós não negociamos. Isto independe de posição amilenista, pós-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista, pré- ou pós-tribulacionista. Independe. Então, o nosso estudo ele parte desta verdade. Ele parte deste conceito, dessa ideia. Para que depois tudo que vir daí, tentando se aprofundar, tentando
aperfeiçoar o conhecimento quanto ao assunto, mas que não fará diferença nenhuma se tivermos esta verdade assentada em nossa mente e nosso coração. Qual? Jesus voltará, o dia e a hora não sei, eu tenho que estar preparado. Só isso. Tudo que vir depois disso é, como eu disse, se aprofundando no tema, se inteirando mais sobre os detalhes, sobre os pormenores do tema, que não fará muita diferença se ele vem antes, se ele vem depois. O fato é que ele voltará, não sei a hora, tem que estar preparado. Ok? Mas que é gostoso, que é importante, que é bacana estudar a escatologia, se aprofundar mais. Eu disse para os irmãos que não é o meu tema preferido, pelo simples fato de o assunto não fechar, e inclusive é como hoje, né, temos instalado no Brasil. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, e se você é de direita eu não tenho relacionamento com você, se você é de esquerda não tem isso. Infelizmente, no meio teológico também há essa divisão. Se alguém é calvinista, naturalmente o outro é arminiano. E calvinistas e arminianos, algumas das vezes, eles não se dão. Eles não se relacionam com muita simplicidade, com muita facilidade. Aí vem também, porque o outro é taxado de herege. E aí vem nas linhas escatológicas também, né, se você é pré-milenista, pré-tribulacionista, e qualquer um que pensa de forma diferente é taxado de herege. Então, por exemplo, eu acredito que a Assembleia de Deus, né, ela é pré-milenista, pré-tribulacionista. Eles acreditam que, assim, conversando um pouco com alguns deles, esta é a linha da Assembleia de Deus. No meio batista, eu conheço, sim, e eles são fortes nesta área. Esta é uma área que eles gostam de estudar, e tem muitos que inclusive se aventuram no tema, são eles. Entre os batistas, há quem seja pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista, justamente por causa dessa dificuldade de duas vindas de Jesus, das duas vindas de Cristo. Então, há uma dificuldade nesse sentido. E assim, cada resposta que se dá, surge-se 3 perguntas. Porque o problema aqui não é só duas vindas de Cristo. O problema aqui é um arrebatamento aqui, uma ressurreição aqui, outra ressurreição aqui e outra ressurreição aqui. Por quê? Porque aqui não vai ter que ter uma ressurreição no arrebatamento? De acordo com 1 Coríntios 15, vai ter. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Aqui, nesse momento. Tem o período da tribulação. Ou acha que ninguém vai morrer na tribulação? Pessoas vão morrer na tribulação. E aqui eles terão que ressuscitar. Vem Cristo com a igreja. Vai ter que ressuscitar. Aí instala-se o milênio. Aqui no milênio não acabou de dizer o texto que até a morte vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos. Tem um outro problema aqui que são 3 ressurreições. Então eu confesso para os irmãos que eu prefiro eclesiologia. Eu prefiro eclesiologia, eu me dou melhor na eclesiologia do que em escatologia, porque cada resposta parece que eu tenho que fazer 2 ou 3 perguntas. Então, tá ok. Então Cristo vem antes da tribulação. Tá. O arrebatamento da igreja acontece aí. Tá. Então vamos pensar sobre a tribulação. O que vai acontecer durante a tribulação? Pessoas vão morrer na tribulação. Tá. Pessoas vão se converter na tribulação. Como que vai ser a ressurreição desse povo aqui? Né? Logo após a tribulação. Como que vai ser esse negócio? Sendo que Cristo já buscou a igreja, já arrebatou a igreja. Vai ter outro arrebatamento aqui? Como é que vai ser? Não sei. Eu não sei a resposta. Só sei que nada sei. Mas fica aí para a nossa curiosidade. O capítulo 20 é um tema bastante interessante. E para o próximo domingo, e é o último tópico para este assunto, é o juízo final, que é o que está do versículo 11 ao versículo 15. Então, estudem ainda um pouco mais o capítulo 20, entrando já no capítulo 21, que aí sim, entramos para o capítulo 21, que logo após o juízo, logo após esse período, o juízo, a eternidade. As descrições do inferno, do lago de fogo, as descrições do céu, no capítulo 21, como que será esse juízo,
A igreja passará, a igreja será julgada, né? Lá no grande trono branco, lá a igreja estará lá ou não? Se estará, o que tem a ver? Que tipo de julgamento será? Né? Porque não faz sentido a igreja estar aqui no dia do juízo, diante do grande trono branco, para efeitos de salvação ou não, porque ela já foi arrebatada aqui, ó. Ou foi arrebatada aqui ou foi aqui. Né? Não tem como pensar em salvação, a definição da salvação no dia do juízo. Né? Há quem diga que a igreja não passará pelo juízo para título de salvação, e sim para galardão. Certo, meu povo? Dá para almoçar tranquilo com esse tópico, né? Pois bem, vamos orar agradecendo a Deus por este tempo aqui. E próximo domingo prosseguimos com esse último tópico, o juízo final. Certinho? Lembrando que às 19h30 nós teremos o culto. Um grupo poderá estar aqui, outro grupo não. Temos algumas vagas ainda para o culto da noite. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque senão pode ser que fique para outra ocasião. Tá certo? Irmã Gisele, pode vir orar fazendo um favor? Pode vir? Com a oração da irmã Gisele, nós encerramos. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Pai querido, te louvamos, te agradecemos por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Obrigada, Pai, porque independente das interpretações, nós sabemos que o Senhor virá, que o Senhor voltará, buscará a Tua igreja, que o Senhor nos ama, está conosco, é sobre todos, é soberano e nada pode ser contra os Teus propósitos, Pai. Nós cremos em Ti e esta é a nossa segurança. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus continue abençoando todos.